O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. China flexibiliza lockdown em Xangai em meio a críticas de moradores. Pois é, esse foi um dos assuntos principais, né, dessa semana, das últimas 2 semanas, né, de certo modo, que foi o lockdown em Xangai, bastante rígido. Inclusive, o que acontece? A gente está em um hiato das participações do Átila por conta de questões da licença paternidade dele. Mas é possível que a gente faça alguma coisa. A gente vai retomar, é claro, esse assunto, né? Estamos esperando por ele, e também com uma brasileira que reside em Xangai, né? Para ela contar um pouco como está sendo a situação por lá. Vários dos nossos ouvintes devem ter visto, inclusive, algumas imagens, né? Que é um lockdown bastante rígido, bastante draconiano, né, em alguns aspectos, por conta da política de Covid-0 chinesa. E essa política, esse lockdown bastante rígido, né, estava gerando muitas manifestações de descontentamento dos moradores de Xangai. Né? Talvez o que mais viralizou foi no TikTok, né? Acho que foi no TikTok, que vários moradores gritando das janelas sobre o racionamento de alimentos, né? Porque as famílias receberam alimentos do governo, porque elas não podiam sair. Então elas recebiam a porção, né, de alimentos do governo nas suas casas. Assim, estamos falando de uma cidade de 25 milhões de habitantes, que é um polo econômico e financeiro. Né? Estamos falando de uma das maiores metrópoles do mundo, se não for a maior metrópole do mundo, dependendo do critério. Né? Então, nessa semana, na segunda-feira, dia 11, as autoridades de Xangai anunciaram que iam começar a flexibilizar, né, essa política de lockdown. A cidade registrou, né, no domingo, dia 10, 25 mil novos casos, desses 994 sintomáticos. E o que acontece? Toda pessoa que registrava como positivo tinha que ser colocada como se fosse ali num hospital de campanha, né, para ficar separado das pessoas. Usaram mensagens sonoras, né, para orientar as pessoas, para coibir, inclusive, alguns movimentos, então, orientações de saída. Aí teve algumas imagens, né, que viralizaram também. Uma delas, mais grave, foi de um funcionário ali da inspeção sanitária, usando todo aquele aparamento, agredindo um cão, né, batendo num cachorrinho. Aí teve um outro que mostrou um morador que saiu para fumar. Ele disse que estava de saco cheio, saiu para fumar. E aí o pessoal falou, não, você tem que voltar para casa. Ele falou, não, vou fumar, deixa eu terminar meu cigarro. Aí os caras falaram, não, a gente vai ter que te prender então. E aí sim ele topou, mas assim, o cara meio que, tipo, não, saí para fumar, tô de saco cheio, saí para fumar. Né? Não foi, saí porque eu preciso ir na farmácia, né? Uma saída de emergência necessária. Não, saí pra essa fumar. Ditadura antitabagista, né? Pois é o fim da Fórmula 1 com um Marlboro móvel. Né? Bons tempos que dava para fumar no avião. Né? Bons tempos que crianças podiam fumar. Né? Hoje em dia não pode mais, absurdo. Aliás, eu comprava cigarro pro meu pai na Maior. Era uma maravilha, né? E eu ficava com troco. Então, mas é importante colocar que a cidade ainda está com medidas de restrição, ainda está em lockdown, tá? Mas iniciaram esse processo de flexibilização, que vai ser o seguinte: vão ser os bairros de Xangai vão ser organizados em 3 categorias de risco, tá? Então, os locais com os bairros sem registro de novos casos, que sejam em baixo risco, vão abrir antes. Então, não vai ter que esperar abrir a cidade inteira, tá? E quando fala, né, em bairros, tá, são divisões administrativas ali
que no número total, são mais de 15 mil. Então não é nem bairros no sentido, por exemplo, né, você tem bairros em São Paulo que são gigantescos. São alguns conjuntos de quarteirões. Tá? Então se na sua região ali, se os quarteirões em volta de você estiverem tranquilos, essa região vai já começar a abrir, vai começar a flexibilizar, vão ser 3 níveis. Tá? E também flexibilizaram a política de liberar os pacientes, pessoas que tiveram que ficar, né, em isolamento, porém que não tinham sintomas e estivessem vacinados e tudo mais, também foram liberados. Tanto que apenas no domingo, 11 mil foram liberados. Tá? 11 mil pessoas que estavam, repito, nesses hospitais de campanha, em isolamento, foram liberados. Mas, repito, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa mais para frente, quando o Átila puder, para falar da questão epidemiológica, e possivelmente com uma ouvinte nossa que reside em Xangai. Tá? Tem vários brasileiros em Xangai, vários apareceram inclusive esses dias na Globo, né, dando declarações. A gente não é exatamente a Globo, né, mas enfim, é sempre bom contar com os depoimentos dos nossos ouvintes. A gente já fez isso antes, quando tivemos, por exemplo, atentado terrorista em Bruxelas, né, então, mas mais para frente. Da China, nós vamos para as Filipinas, infelizmente, já que a tempestade tropical Meg, tá, está passando pelo arquipélago, já deixou pelo menos 148 pessoas mortas confirmadas, temos outras 150 pessoas desaparecidas, tá, devido às chuvas e às enchentes, especialmente ali na região do Golfo de Leyte, que fica no Mar das Filipinas, é Leyte com Y, tá, gente? Então, pelo menos, infelizmente, 148 pessoas mortas devido às enchentes, às chuvas, também deslizamento de terras causaram mortes, destruíram alguns vilarejos inteiros, destruíram inclusive até resorts turísticos. Então o impacto econômico, né, de médio e longo prazo provavelmente vai ser grande. Então, infelizmente, essa situação nas Filipinas. Das Filipinas nós vamos para outro arquipélago, no caso a Indonésia, tá, em que o parlamento aprovou uma legislação que criminaliza 9 tipos de violência sexual contra mulheres e também proíbe o casamento forçado e também o casamento arranjado. Então, uma nova legislação que vai, repito, criminaliza 9 condutas, ou então condutas que já eram criminalizadas terão agora penas ainda maiores, tá? Incluindo aí pena de prisão para pessoas que compartilharem imagens íntimas de outras pessoas sem consentimento, né? Que nem a legislação aqui no Brasil, que foi apelidada de legislação Lei Carolina Dickmann, né? Que também é relativamente recente, né? De alguns anos atrás. Então, a Indonésia, né? Que é um dos países que registra em números brutos, né? Mais de 300 mil casos de violência contra mulheres todo ano. Eu digo em números brutos porque em números proporcionais outros países têm uma situação mais grave em proporção à população. Da Indonésia, vamos para o Timor-Leste, já que agora, no dia 19 de abril, teremos o segundo turno das eleições presidenciais entre José Ramos Horta, Prêmio Nobel da Paz, né, pelo Congresso da Reconstrução Timorense, contra o Francisco Guterres, o candidato da Fretilin, né, o Fronte Revolucionário pela Independência, que é o principal partido, né, timorense desde a fundação do país. Lembrando que o Ramos Horta teve 46% dos votos no primeiro turno, tudo indica que ele será o vencedor das eleições presidenciais, agora no dia 19 de abril. Vamos passar rapidamente pelas Ilhas Salomão, já que o general David Berger, dos Estados Unidos, afirmou que o acordo entre as Ilhas Salomão e a China, um acordo muito bom para ser verdade. Tá? Ele é um general dos fuzileiros navais, ele é o comandante dos fuzileiros navais, inclusive, para deixar claro. Né? Por que ele está dizendo? Ele está dizendo no sentido de que, olha, o pessoal das Ilhas Salomão está sendo meio inocente, né? Estão sendo meio ingênuos nesse acordo, porque eles estão acreditando num acordo que é muito bom para ser verdade. É isso que ele quis dizer. A gente já falou aqui algumas vezes da política das Ilhas Salomão, falamos essa questão do acordo com a China, que, segundo
países como Estados Unidos e Austrália vai permitir que a China posicione permanentemente navios militares nas Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão nega, e o ministro de Relações Exteriores das ilhas disse que é insultante quando pessoas de outros países tentam dizer como as Ilhas Salomão devem conduzir a sua política. Tá? A gente falou isso em vários programas, e para quem quiser ler na íntegra as declarações do David Berger, quem ouviu ele foi o Daniel Hurst, tá? Do jornal Guardian, tá? Um jornalista especializado em temas de defesa, justamente. Das Ilhas Salomão, meu caro Matias, nós vamos para Nova Zelândia, já que a Suprema Corte do país teve uma decisão histórica, que é o seguinte: um homem que é acusado de homicídio, chamado Kyung Yup Kim, tá? Ele é acusado de ter cometido um homicídio em Xangai. Ele reside na Nova Zelândia. E o governo chinês solicita a extradição dele. A Nova Zelândia não tem um acordo de extradição com a China, e a defesa do homem alega que, se ele for extraditado, ele não receberá um julgamento justo e corre o risco de ser torturado. Como eu disse, a Nova Zelândia não tem um acordo de extradição com a China e suspendeu o acordo de extradição que tinha com Hong Kong em 2020. Porém, a Suprema Corte da Nova Zelândia considerou que, como o homem ele é um residente permanente da Nova Zelândia, nascido na Coreia, tá? Então, assim, é um caso que o pessoal do direito internacional vai adorar, né? Ele é residente permanente da Nova Zelândia, nascido na Coreia, que é acusado de um crime em Xangai pelas autoridades chinesas em 2009. A Suprema Corte da Nova Zelândia considerou duas coisas. Primeiro, que apesar de ser um residente permanente, ele não é cidadão neozelandês. Então ele poderia sim ser extraditado. E segundo, que a oferta de garantias pelas autoridades do país que receberá o extraditado, no caso a China, deve ser aceita na ausência de um acordo formal de extradição. Então está dizendo que, olha, a Nova Zelândia não tem acordo formal de extradição com a China, tudo bem, mas se as autoridades chinesas garantirem por escrito que vão seguir todo o devido processo legal e que vão respeitar os direitos humanos da pessoa, não precisa do acordo para extraditar. Então pode extraditar sim. E muito provavelmente, por conta dessa decisão, o governo neozelandês será obrigado a extraditar esse homem coreano para a China, onde ele é procurado por homicídio. E muita gente na Nova Zelândia está comentando de como isso abre portas, já que nós temos uma grande comunidade de origem chinesa na Nova Zelândia, né? Então, nós temos investimento chinês na Nova Zelândia também. Então, é uma decisão que pode ter uma repercussão razoável aí por anos por vir. Aí a gente começa a dar a volta no Pacífico, né? Cruzamos ali, passamos pela Ilha de Páscoa e vamos até o Chile, com 3 notícias. A primeira é que o Cláudio Orrego, governador da região metropolitana de Santiago, anunciou que a capital do Chile, né, a capital executiva do Chile, terá que racionar água, tá, pela primeira vez na sua história, devido ao fato de que a região enfrenta 13 anos de seca. Serão 4 níveis de alertas, tá, de verde a vermelho, que vão começar com a diminuição da pressão d'água e que pode terminar com o racionamento completo de água, né, com um corte de água em determinadas regiões por até 24 horas. E assim, não é exagero dizer, né, que boa parte dos recursos hídricos de Santiago vem da Cordilheira dos Andes, né? Porque quem já visitou a capital chilena tem noção de como é seca a cidade, né? O Mapocho, que é o principal rio de Santiago, é um corguinho, assim. Dá para atravessar pulando ele quando tá na baixa.
Você diz corguinho porque ele é um cachorro da Rainha Elizabeth? Não, eu entendi que você quer dizer córrego, né, numa pronúncia do interior paulista. Um pequeno córrego no caipirês. Né, justamente, você citou o Mapocho, ele está apenas com 37% da sua capacidade, segundo as autoridades de Santiago. E aí, a outra notícia chilena, eram 2, não 3, peço desculpas, é que a Constituinte chilena aprovou que, no primeiro artigo, né, da Constituição, o Chile será denominado um Estado social. Tá? O Chile é um Estado de direito social, democrático, multinacional, intercultural e ecológico. Tá? Que vai alterar o conceito de Estado subsidiário que é presente na atual Constituição pinochetista, que confere principalmente aos particulares o cumprimento de direitos sociais, desvinculando do Estado a sua responsabilidade. Isso foi um comunicado da Convenção Constitucional Chilena. E falando, né, em relação ao debate político da Constituinte, um dos principais porta-vozes do rechaço, né, que é o movimento contra a nova Constituição, né, que querem que seja mantida, né, a Constituição pinochetista, é o ex-Barra Brava Francisco Munhoz, que no tempo que ele liderava a Garra Blanca, né, que é a principal torcida do Colo-Colo, era conhecido como Pancho Malo, né, ele que fugiu um pouco, né, do perfil dos ex-líderes da torcida colocolina, né, porque era um jovem branco de classe média, enfim. Lembrando, né, que o Colo-Colo não à toa tem esse nome porque homenageia um cacique araucano que resistiu, né, à invasão espanhola. E o Pancho Malo, ele surge, né, num pequeno grupo dentro da Garra Blanca que chamava Los Holocaustos. Ele sempre foi muito próximo da Fundação Pinochet, né? Ele declarava toda a sua admiração a Pinochet, lembrando que o ex-ditador foi presidente de honra do Colo-Colo durante anos, né? E isso acabou sendo revogado pela Assembleia de Sócios, e até por conta, né, de seu protagonismo político atualmente, o pessoal que defende a Constituição pinochetista tem chamado ele de Pancho Bueno, né? Então tem um perfil muito interessante dele na revista The Clinic, para quem quiser saber um pouco mais aí, né, de como está a temperatura em relação à Constituinte. Mas eu imagino que outros ouvintes vão ficar com essa mesma pergunta aqui. O que significaria Pancho Malo? Não, é que Pancho é um apelido para Francisco, né? Então é o tá. Seria ele é o Francisco Malvadão. O Francisco Malvadão. Agora virou o Francisco Paz e Amor. Ah, tá, entendi. Não, porque quando você falou Pancho, eu pensei que, sei lá, alguma coisa tipo pança, sabe? Não. Pança, alguma coisa assim. Ok. Então, eu imagino que outros ouvintes também ficariam com esse questionamento. Do Chile, meu caro Matias, da terra do Pancho Malo, nós vamos para o México, onde, né, nós tivemos no último domingo, né, o voto no referendo de recall, né, do mandato presidencial do Andrés Manuel López Obrador, e 93,4% dos votantes, mais de 15 milhões de pessoas, votaram dizendo que ele deve continuar no cargo. De qualquer jeito, o referendo não valeu nada. Por quê? Porque apenas 17,7% dos eleitores compareceram. Para o resultado ser vinculante, no caso assim, mesmo que 93% votasse para retirar ele do cargo, tinha que ter pelo menos 40% de presença do eleitorado. Então, foi uma vitória do López Obrador? Foi. Ao mesmo tempo, não quer dizer muita coisa, pensando numa eleição geral, por exemplo, já que, repito, apenas aí menos de 18% do eleitorado compareceu. Só foram votar os que queriam justamente apoiadores dele. Também em relação ao México, caminhoneiros mexicanos bloquearam um local de fronteira com o Texas, né, em protesto contra a ordem do governador do Texas, o Greg Abbott,
para que caminhões que sejam de origem mexicana, ou seja, se o caminhão estiver vindo do México, mas for um caminhão dos Estados Unidos, tudo bem. O problema é um caminhão mexicano, né? Eles devem ser agora submetidos a uma inspeção mais rígida, tá? Segundo o governador do México, para deter o contrabando e o tráfico de pessoas, tá? No local de passagem em Ciudad Juárez e El Paso, né, que é inclusive uma das regiões mais violentas do mundo, proporcionalmente. Já foi a capital de homicídios mundial. Então, os caminhoneiros mexicanos estão fazendo esse protesto, até porque, vamos lembrar, é uma coisa que a gente já falou, quando a gente falou, por exemplo, dos caminhoneiros como consequência do Brexit, né, para alguns caminhoneiros. Porque o trabalhador, né, vamos falar do trabalhador, né, o trabalhador ele é pago pelo frete, então, você vai receber X, né, vamos usar um número redondo aqui, um número aleatório, você vai receber $100 para levar essa carga para lá. Se ele demorar 1 hora para levar, ele vai receber $100. Se ele demorar 10 horas para levar, porque ele ficou parado na fila da inspeção alfandegária, ele vai receber a mesma coisa. Então, é inclusive uma maneira de protestar contra uma coisa que acaba diminuindo a remuneração desses trabalhadores, né? Eu sei que nós já tivemos comentários de pelo menos 2 ouvintes caminhoneiros, eles podem até explicar melhor essa realidade, mas também tem isso envolvido. Então, assim, tem que inspecionar mais. Isso quer dizer que o caminhoneiro vai passar mais tempo esperando para cruzar a fronteira, isso quer dizer que ele vai passar mais tempo fazendo o mesmo trabalho, em vez de poder já fazer outra entrega, e vai receber a mesma coisa, né? Então, também tem que pensar do ponto de vista dos trabalhadores, que isso também é injusto com eles. E aí a gente cruza a fronteira, né? Vamos para os Estados Unidos com algumas notícias, né? Primeiro, no último dia 10, né? Pelo menos 2 pessoas foram mortas num tiroteio numa casa noturna em Cedar Rapids, em Iowa, tá? E muito provavelmente foi algo relacionado à violência de gangues, segundo o chefe de polícia de Cedar Rapids. E assim, os ouvintes devem estar perguntando, mas violência de gangues no meio de Iowa, né? Um estado que só tem milharal, que é uma cidade muito próxima de Chicago, né? Então acaba sendo um reflexo, né, da violência ali na principal cidade do estado vizinho de Illinois, que acaba chegando no interior de Iowa. Aí nós vamos para Filadélfia, que na última segunda-feira, dia 11, se tornou a primeira grande cidade dos Estados Unidos a reintroduzir a obrigatoriedade de máscaras em espaços fechados. Tá? A cidade estava registrando 867 novos casos por dia nas últimas semanas, quase o dobro dos 440 novos casos por dia registrados há um mês. Tá? A secretária de saúde da cidade diz que reintroduzir a obrigatoriedade de máscaras em espaços fechados é importante para prevenir, né, o aumento de hospitalizações, especialmente de pessoas não vacinadas. Tá? A cidade tem 1,6 milhão de habitantes e perdeu cerca de 5 mil pessoas para a pandemia. Aí, no dia 12 de abril, em Nova York, tivemos um evento que muitas pessoas devem ter visto, né, na mídia, devem ter visto imagens, né, que foi um ataque no metrô de Nova York. Tá? Um homem de 62 anos de idade, chamado Frank James, ele estava usando uma roupa ali tipo de construtor, né? Um colete refletivo, máscara, capacete de construção. Ele entrou no metrô, no Brooklyn, tá? Ele jogou 2 máscaras de fumaça e abriu fogo, tá? Com uma pistola. 29 pessoas foram atendidas por profissionais de saúde, 10 deles feridos por disparos, por armas. Por algum milagre, ninguém morreu, tá? Mesmo as pessoas feridas a tiros, as outras pessoas foram atendidas, uma porque eu vi que foi pisoteada, outras por questões respiratórias. Lembrando, e assim, o mais angustiante, o mais bizarro, né, foi que ele jogou essas bombas de gás quando as portas se fecharam. Então as pessoas ficaram 2 a 3 minutos até a próxima estação dentro do vagão cheio de fumaça. E claro,
falar agora, não, mas era só fumaça, tudo bem. Na hora, as pessoas não sabiam se era fumaça, se era algum gás venenoso, não sabiam o que era. Né? Então, devem ter sido 2 a 3 minutos, né, bastante angustiantes. Tá? Aí, o homem ficou foragido, ele foi capturado, né, depois de ter sido identificado na rua por um atendente de uma lanchonete, um atendente de origem síria, tá? Um imigrante sírio em Nova York, identificou o homem, chamou a polícia, ele foi preso sem resistência. Ele tinha 12 passagens pela polícia, ele chegou a ser preso 3 vezes em Nova Jersey. Mesmo com essas 12 passagens, ele tinha o direito de comprar armas, tanto que a arma que ele usou era uma arma legal, era a arma legalmente propriedade dele, e ele teria agido baseado na ideia de que uma guerra racial estaria próxima nos Estados Unidos. Ele é um homem negro, dizendo que os afro-americanos estavam sofrendo um holocausto nos Estados Unidos. Ele também tinha materiais homofóbicos, misóginos e antissemitas nas suas redes sociais. E também, e isso que eu achei mais curioso, ele tinha vários vídeos criticando tanto o atual prefeito, o Eric Adams, que é também um homem negro, e também ex-policial, né? E também o serviço de saúde mental da cidade de Nova York. Então não sei se ele foi um paciente de alguma instituição psiquiátrica, alguma coisa assim. Enfim, se foi, certamente isso vai fazer parte, inclusive, da defesa dele. Ele foi preso, ele vai ficar preso, ele não teve direito à fiança, e ele vai ser indiciado por terrorismo e pelas leis de Nova York. Ele possivelmente pode pegar até prisão perpétua. Também no mesmo dia, a Administração de Segurança de Transportes Federal dos Estados Unidos, a TSA, prorrogou a obrigatoriedade de máscaras, tá, em transporte interestadual e aviões nos Estados Unidos, pelo menos até o dia 3 de maio. Tá? Então, prorrogaram a necessidade de máscaras, repito, em transporte interestadual e aviões nos Estados Unidos. E, finalmente, hoje, dia 14, né, o dia que estamos gravando, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele sancionou a nova lei anti-aborto do estado, que proíbe o aborto depois da 15ª semana de gestação. E vários grupos dizem que isso viola, né, a determinação da Suprema Corte, né, o famoso caso, né, do Roe versus Wade, da década de 1970. E é curioso por quê? Porque Oklahoma fez isso na semana passada, a gente não comentou aqui no programa, mas Oklahoma fez uma lei parecida semana passada. Outros 2 estados estão estudando medidas similares, muito provavelmente como, entre aspas, preparação para caso o tema volte para a Suprema Corte, né? E agora, né, com uma proporção entre conservadores e progressistas mais apertada do que no cenário anterior. Então, vejam, aqui a gente não é uma discussão sobre aborto, se deve ter, se não deve ter, alguma coisa assim. O que a gente está, o ponto aqui, eu acredito, é que, considerando que o tema pode voltar para a Suprema Corte, esses estados estão acelerando essas legislações, pensando nessa futura batalha jurídica que pode ter nos Estados Unidos, e que aí tem todo o componente, inclusive religioso, pós-governo Trump e tudo mais.